Pai. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Versículo 5. Eu vou ler sobre a genealogia de Jesus Cristo, para entrar na palavra. E eu sempre gosto de frisar que quando eu prego, quando eu ministro aqui no altar, eu ministro para mim. A palavra sempre é para mim primeiro. O Senhor, Ele sempre nos enche para que a gente possa falar para vocês. Mateus capítulo 1, todo mundo abriu? Amém. Versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. E Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei, fala Davi. E lá embaixo, vocês vão ler no versículo 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama, fala o Cristo. Não, gente, vamos lá, o Cristo. Amém. Pode sentar, mas fica com a sua Bíblia aberta. Abra no livro de Ruth. Eu vou falar com vocês nessa noite sobre futuro, sobre propósito de vida, sobre chamado, sobre escolhas, sobre amizades. Eu vou falar sobre estar no centro da vontade de Deus. Fala amém. Me ajuda. Abra aí em Ruth. O livro de Ruth fica logo depois de Josué, livro de Juízes, no Antigo Testamento. Aí vem Ruth, capítulo 1. Eu vou ler. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Fala fome. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. E foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu. E ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome de outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Fala 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Dá uma pausazinha. Eu vou ler esse capítulo todo com vocês. Aqui eu falei sobre 2 coisas. Eles saíram da terra deles. Eles saíram da terra de Israel. E o homem de Belém de Judá, ele foi morar por algum tempo em outra terra, chamada Moabe. Por que ele foi para lá? Porque na terra que ele estava teve fome. Então, por conta da fome, ele foi proteger a família e foi para outra terra. E ficaram ali. Eles ficaram ali quanto tempo? 10 anos. Então, nesse tempo que eles ficaram lá, eu vou falar para vocês, lá nos Estados Unidos, eu fiquei 30 dias. Glória a Deus. Aleluia. Eu aprendi que o Senhor, quando Ele quer, Ele nos honra. E eu fiquei ali 30 dias. E por 30 dias, eu me acostumei com o frio. Eu me acostumei com o frio, mas não era um frio de julho aqui do Brasil. É um frio que dói os ossos. É um frio de -11, negativo, -6, de 0 graus. É um frio que você está de meia e bota e o seu pé parece que está congelado. É muito frio, mas eu me adaptei. Ali eu aprendi a dirigir naquele lugar, porque é diferente daqui. Quem tem carteira dirige em qualquer lugar, é verdade. Mas as regras e as leis do trânsito mudam. Não é igual em todos os lugares. Não é melhor aqui. E lá, as pessoas buzinam por tudo. O semáforo nem ficou verde, elas não buzinam. Não, elas buzinam.
Lá, o semáforo está vermelho para os carros. Quando fica verde para os carros, os pedestres passam na frente. E você faz o quê? Espera eles passarem. Se você atropelar, você vai ser julgado, você vai ter que pagar seguro. Então, lá, pedestre tem vez. Por que eu estou contando essas histórias? Porque o Senhor nos ensina a gente se adaptar no lugar que Ele nos coloca. E ali, o marido de Noemi e os filhos, eles ficaram ali por 10 anos. Eles já tinham se acostumado com a cultura, com a comida, com o lugar, com as pessoas, com tudo. Mas chegou um tempo em que o marido morreu e os 2 filhos, e ficou só Noemi e as 2 noras. Versículo 6. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Então Noemi voltou para Moabe, porque ela ouviu que o Senhor tinha se lembrado do povo dele. E aí começaram a prosperar e a ter alimento novamente. E o que Noemi fez? Noemi saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora, voltem cada uma para a casa da sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido, e dê um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós não iremos com a senhora. Nós iremos com a senhora para junto do seu povo. E Noemi disse: voltem, minhas filhas. Por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que se casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Presta atenção. Presta atenção. Noemi já estava indo embora. E eu acho que ela estava num momento assim tão desesperador da vida dela, num luto tão grande por ter perdido o marido e ter perdido os 2 filhos, que eu sempre leio a palavra de Deus com ilustração. Eu não consigo ler a palavra de Deus assim, de qualquer maneira. Então eu leio tentando imaginar a cena. E eu imagino a cena, elas com aquelas vestes antigas, as roupagens antigas que tinham muito tecido para proteger do sol, e andando na terrona, porque na minha concepção ainda não tinha asfalto, não tinha paralelepípedo, né? Então elas estavam andando no terrão. E elas estavam, as 2 com a sogra. E eu imagino a dor e a tristeza que devia estar no coração de Noemi. E ela teve que fazer o quê? Sair da terra que ela já estava acostumada, que ela já morava há 10 anos, e voltar. Ela teve que voltar para a terra que era dela, a terra que ela nasceu. E nesse fecho aqui, eu me lembro do profeta Elias, quando Elias saiu da terra dele por medo de Jezabel, e foi para o deserto e andou 40 dias e 40 noites e se escondeu numa caverna. Eu vou ilustrar essa palavra, porque há um momento nas nossas vidas que a gente tem que voltar. A gente tem que voltar. O ato de voltar é voltar para o ambiente familiar, é voltar para o seio da igreja, é voltar para os pés do Senhor, é você se render e voltar. Quando a palavra voltar, ela significa que eu estou num caminho e eu volto. Mas ela também fala que eu tenho que voltar os meus olhos. E muitas vezes a gente está até no caminho, mas os nossos olhos estão aonde? Dispersos, olhando para onde? Para todos os lugares, menos para o centro da vontade de Deus. E existe um momento de nós voltarmos para a presença de Deus, de nós rasgarmos o nosso coração e não as nossas vestes e nos entregarmos ao Senhor para saber o que Ele tem para nós. E o Senhor, Ele se revela. E ali naquele momento eu imagino a angústia de Noemi.
E quando ela começou a andar, ela falou assim: eita, o que eu vou fazer com essas meninas nessa minha terra? Ela parou. E quando ela falou para as duas: vai para a casa da sua mãe, vai embora, tá aqui, ó, um beijo, um abraço, volta. E ela queria seguir caminho sozinha, porque ela perdeu tudo naquela terra. Ela perdeu tudo. Tudo. Ela perdeu tudo. Então, Orfa falou o quê? Tá bom, eu vou voltar. Seguindo o texto, diz assim: 13. Será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua concunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu. Sabe o que quer dizer essa palavra? Órfã, ela servia a outros deuses. Mas Noemi conseguiu colocar no coração de Ruth o amor ao Deus verdadeiro. E eu quero falar para vocês: ande com pessoas que te aproximem de Deus. Eu sempre digo isso aqui. E seja você um influenciador da presença e da palavra de Deus, um influenciador de vidas. Ela se viu influenciada e ela falou: eu não vou deixar de servir o meu Deus. O seu povo vai ser o meu povo e o seu Deus vai ser o meu Deus. E Ruth seguiu Noemi por causa do Deus que Noemi servia, que era o Deus verdadeiro, único, o único soberano. E naquele momento Ruth ainda falou assim: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei. E ela fala assim: onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Sabe o que eu vejo isso? Fidelidade. Fidelidade na caminhada. Se você está caminhando rumo ao propósito de Deus e de repente pessoas saem da sua vida, é porque aquelas pessoas não são fiéis, não é a você, é ao Deus que você serve. Se elas saírem é porque elas não são fiéis ao Deus que você serve. Ruth, ela tinha um amor por Noemi, mas por causa do amor de Deus que havia na vida de Noemi. Nós temos que refletir o amor de Deus que há nas nossas vidas. Eu contei o testemunho dos meus pais de como foram, mas as pessoas que estão lá, viram o amor na vida dos meus pais. Nós temos que mostrar o amor de Jesus, que está na minha vida e na sua vida. A gente tem que ter compaixão. E eu vou te falar, a nossa luta é contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Olha só, quando Ruth falou assim, que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando eu era menina, eu ouvia muito: Deus vai te castigar. Quem mais? Quem mais, gente? Só eu e um tantinho? Quem mais ouvia? Deus vai te castigar. Se você mentir, Deus vai te castigar. E aí as pessoas antigas, de antigamente, elas imputavam um medo nos nossos corações de Deus. Quando eu cresci, eu entendi que Deus não era isso. Porque eu tinha tanto temor, meu Deus, e agora? Deus vai me castigar. Eu não posso fazer nada de errado, porque Deus vai me castigar. Deus está vendo.
Deus está vendo. Eu me lembro que a Gabi era pequenininha. Ela devia ter uns 4 aninhos de idade. E eu eduquei a Gabriela num caminho na presença do Senhor, mas eu eduquei a Gabi com disciplina. Se ela fizesse algo de errado, eu colocava na disciplina e aí eu gerava no coração dela um arrependimento. Filha, você errou. A gente não pode fazer isso, nem isso, nem isso. É errado. A palavra de Deus nos ensina isso, isso e isso. Você se arrepende? Não. Então fica aí pensando 4 minutos. E eu me lembro que eu fazia isso e eu perseverava, porque eu estava educando a minha filha para ela ter caráter. E eu não negocio com a Gabriela. E aí teve uma vez que a Gabriela insistiu muito em não entender sobre o arrependimento do ato dela. E eu peguei a Gabriela no colo, fui lá na janela e falei assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor está nos vendo. Aí ela olhou para o céu e ela chupava o dedo. E ela olhou para o céu. Cadê Deus? Eu falei, eu não consigo ver porque ele mora no lugar ali, ó, além do céu. E ela ficou olhando para o céu e naquele momento eu falei assim: Deus, convença a minha filha de que ela está errada, ela precisa se arrepender. E eu sei que o Senhor vê o coraçãozinho dela. Aí ela olhou para o coração. E eu nunca me esqueci daquele dia. E ela me abraçou e falou: tá bom, mamãe, desculpa. Por que eu estou ilustrando? Porque você vai educar os seus filhos e a gente não pode imputar o peso de um Deus que maltrata, de um Deus que castiga. Deus é justiça. Deus não castiga, Deus é justo. E Deus é o nosso Pai. O Pai nos ama. Se eu e você, que somos maus, pessoas más, que fazemos coisas erradas, somos capazes de dar amor para outras pessoas, que dirá Deus, que não há maldade, que faz tudo porque nos ama. E naquele momento, elas seguiram um caminho. E elas percorreram um caminho e foram. E aí Noemi disse assim: não me chame de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. E Mara significa amarga. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor, Deus, testemunhou contra mim, o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Deixa eu te falar algo. Eles saíram daquela terra e foram para uma outra terra. E naquela terra eles perderam tudo. Há momentos na nossa vida que nós achamos que estamos seguindo aquilo que Deus determinou. Há momentos na nossa vida que o Senhor nos tira tudo. O Senhor já tirou tudo de mim. O Senhor já tirou tudo de mim. E teve uma vez que eu ouvi na igreja uma frase, e eu estava adorando, assim, eu estava adorando no meio do povo, a igreja estava vazia ainda. E o Senhor, o Espírito Santo falou para mim: eu vou te tirar algo. Eu abri os olhos. E eu me lembro que eu olhei para um lado para ver se tinha alguma pessoa falando comigo. E o louvor tocando. E eu fechei os olhos de novo e a voz novamente: eu vou te tirar algo. Na mesma hora eu falei: pode me tirar tudo, só não tira a minha filha. E o Senhor me tirou tudo, mas não tirou a minha filha. Porque eu entendo que existem propósitos de Deus na nossa vida que tem que se cumprir. Por que eu li Mateus capítulo 1? Por que eu li Mateus capítulo 1 para vocês? Para falar que Jesus é da genealogia de quem? De Rute. E Boaz era da parentela de quem? De Noemi. Ele foi resgatador na vida delas. O que é resgatador? Aquele que resgata, que dá alimento. E que se tem dívida, se aquela pessoa tem dívida com outra, ele vai lá e quita a dívida para resgatar aquele familiar. E Noemi era parente de Boaz. E Boaz se casou com quem? Com Rute. E Jesus está na genealogia de quem? De Rute. Fala de Rute. De Rute.
O que eu quero mostrar para vocês? Há um momento que Deus tira, mas há um momento da dupla honra. Hoje Ruth é conhecida e Noemi é conhecida porque Jesus é da genealogia delas. Não importa a sua dor do presente, importa para onde Deus está te levando. Não importa o que você passou, importa a sua caminhada diante de Deus. Essa palavra é para mim e é para vocês. O Senhor, Ele olha para onde? Para o nosso futuro. O Senhor, Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele vê todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Ele pode todas as coisas. E Ele está em todos os lugares. Deixa eu te falar, o poder pertence a Deus. Ele visita o nosso passado, sabe do nosso presente. E Ele olha ainda mais o nosso futuro, porque é lá que eu vou chegar. Não importa o processo da caminhada no deserto, o Senhor te faz voltar para a presença dEle. O Senhor te faz voltar para o altar. O Senhor te faz voltar para os pés. O Senhor te tira de um lugar que você achava que era o que Deus tinha para você. Ele te tira tudo. Sabe quando Deus te tira tudo? Deus te tira tudo porque o novo não pode habitar onde está o velho. Para você vestir uma roupa nova, você tem que tirar a velha. É ou não é? A Bíblia fala que a gente não pode pegar o vinho novo e colocar em odres velhos. Porque o vinho novo, ele dilata o odre novo. E aquele odre novo, ele vai se adaptar ao formato e à fermentação do vinho. Se for velho, vai se romper e vai estragar o vinho. Deus te tira de lugares que te faziam mal, mas você achava que era tudo na sua vida. E aí você começa a falar, a minha vida é amarga. Eu não tenho nada, Deus tirou tudo de mim. Ó céus, coitada de mim. A autocomiseração começa a cair solto na sua vida. O que é autocomiseração? É você ter pena de você mesmo. E você achar que todo mundo tem que ter pena de você. Coitadinho dodói. Tá doendo? Ah, que dó. A gente tem que parar de ser menino. Amadurece. A gente tem que parar de achar que a gente é coitado. Coitado do diabo. Que vai olhar para o seu futuro e vai ver a coroa de dupla honra na sua vida. A gente tem que ser maduro e entender que há um processo para a gente conseguir tudo nas nossas vidas. Se você se dispôs a servir ao Senhor e você cantou, Pai Nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Esteja preparado para viver o melhor de Deus para a sua vida. Mas o melhor de Deus para a sua vida custa um processo até você chegar no lugar que Deus determinou. Glória a Deus. Você é filho de Deus. Você é filho, sabe por quê? Por causa do sangue de Jesus. Você é filho por causa do sangue de Jesus que morreu naquela cruz por você, por mim e por você. Existe um propósito. Existe algo maior. Para de achar que você é coitado. Para de achar que o outro consegue tudo. Eu não consigo nada, invejoso. Misericórdia. Para de achar que você é coitado, que você nunca vai conseguir. Porque você é o que a Bíblia diz. Mas se você está ditando o que o diabo fala para a sua vida, problema seu. Eu vou viver o que a Bíblia fala. E se a Bíblia me chama de filho, eu sou filho. Se a Bíblia fala que eu sou herdeira com Jesus, eu sou herdeira com Jesus. Se a Bíblia fala que no lugar da vergonha você vai ter dupla honra, eu vou ter. Se você quer viver envergonhado, problema teu. Não tô nem aí. Tô nem aí se você quer viver o que a Bíblia diz que você não é. Rasga a sua Bíblia.
rasga, bota fogo. Mas para de proferir o que a Bíblia não fala ao seu respeito. Você é a Bíblia ambulante. Para de ficar falando: ó céus, coitada de mim, eu. Para, tira o espelho da sua frente, pelo amor de Deus, e abre uma janela. Porque o Senhor fala: eu abrirei a janela dos céus. E você pode me provar nisso. O Senhor fala, o pastor Macedo falou: eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês aquilo que vocês estão me pedindo. O Senhor é que sabe o pensamento que Ele tem a respeito de vocês. Por que Deus tirou tudo de mim? Noemi falou que ela era amarga, que ela tinha perdido tudo. Mas quando ela chegou ali, naquela terra, quando ela voltou, presta atenção, quando ela voltou para o centro da vontade de Deus, ela nunca deixou de servir a Deus, porque Ruth começou a servir a Deus por causa da vida dela. O seu Deus será o meu Deus, e o seu povo será o meu povo. Quando você voltar os teus olhos para a presença de Deus, quando você voltar os teus pés para fazer o que Deus está falando para você fazer, quando você voltar os teus pés para aquilo que Deus mandou você fazer, marcha. Para de procrastinação, de atrasar. Eu não sei se eu quero fazer isso, vou esperar. Então espera, fica parado. Enquanto isso eu vou caminhando, porque não importa a luta, mas o Senhor me fortalece. A Bíblia não mente. A Bíblia falou, Jesus disse: no mundo, Vanessa, no mundo, Anne, você vai ter aflição. Mas olha só, eu já venci o mundo. Sabe o que significa? Você vai entrar na guerra, tá? Mas eu já venci ela. Não existe guerra que você entre, que você não seja vencedor. A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você vai passar por luta, mas você vai ter vitória. Não importa o seu hoje, importa onde eu vou chegar. Me aguarda, me aguarda. Tá ali, ó, Ruth. Jesus está na genealogia. Ruth está na genealogia de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para você ver o que é dupla honra, para você saber o que é porção dobrada. Se Deus mostrar para a gente tudo, a gente corrompe o nosso coração. Existe um filme, eu vou deixar aqui, vou lançar para vocês. O nome do filme é O Pagamento. O filme é incrível, porque ele mostra a realidade de que se eu e você tivéssemos como saber do nosso futuro. Ele criou uma máquina. E nessa máquina você coloca a mão. Vou dar um spoiler do filme. Você põe a mão. E quando você põe a mão, ela revela o teu futuro. Ela revela se você vai morrer, se a pessoa vai te matar, se você vai ser curado, se você não vai morrer. E aí nisso, o Criador, eles aplicavam injeção para ele esquecer de tudo que ele tinha feito. Mas ele criou provas, ele criou pistas para ele lembrar. E naquele momento, ele queria destruir a máquina. Porque se as pessoas soubessem o que ia acontecer com elas, todo mundo ia se matar. E era o que começou a acontecer. Já pensou se eu e você soubéssemos do nosso futuro? A gente ia querer mudar ele. Porque a gente não ia querer passar por prova nenhuma. A gente ia querer viver no mar de flores rico, na beira da praia. Traga-me uma água de coco. Mas não ia ter quem trazer água de coco, porque o que ia trazer água de coco também ia querer viver. Traga-me a água de coco. Deus é quem sabe do nosso futuro. Deus é que sabe da minha vida e da sua vida. E eu vou te falar, no final do ano passado, o Senhor me deu uma palavra. Eu falei: Senhor, fala comigo. Fala comigo.
E o Senhor me trouxe uma palavra que está em 1 Pedro. Abre aí na sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, primeiro livro de Pedro, capítulo 5. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 5 diz assim, versículo 6, perdão. Amém? Abre aí que é para você marcar aí na tua Bíblia. Pega a caneta com o irmão do lado, faz um círculozinho assim, ó, para você nunca mais esquecer. Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Para que Ele em tempo oportuno, fala em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Ele faz o quê? Fala, cuida. Cuida. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Circulou? Circulou? Põe um marca-texto amarelo, uma seta assim, ó, um post-it, para vocês nunca mais esquecerem essa palavra. Porque a nossa mente, ela é traiçoeira, ela faz a gente esquecer. Por isso que a Bíblia fala, sejam sóbrios. O que é sobriedade? É você estar atento. É você não estar cheio de álcool que tira você da sobriedade. Sejam sóbrios e vigilantes. Sejam sóbrios e vigilantes. Porque ainda fala que o diabo está aí, ó, ao teu derredor. Você está vendo? Ó, eu estou te avisando. Mas fica firme na fé. Porque o Senhor, Ele vai fazer o que com você? Vai te aperfeiçoar, vai te firmar, fortificar e fundamentar vocês. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno te exalte. Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor sabe cuidar de você. Ele é seu Pai.